Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje para mais um encontro, depois de um vídeo que eu publiquei mais cedo, cujas cenas provocaram muitos comentários, muitas polêmicas e muitas dúvidas também. Então nada como a gente ter um novo encontro para esclarecer algumas questões e até para sublinhar que o futuro do ex-presidente da República será a cadeia. Nós estamos falando isso aqui durante muito tempo. De vez em quando cai um bolsonarista aqui, outro acolá, e eles ficam indignados com esse tipo de fala, né? Mas são os fatos, e eu vou mostrar aqui para vocês outros fatos que comprovam que o principal inimigo do Bolsonaro hoje é o bolsonarismo. As pessoas que estão se sentindo traídas, as que estão se sentindo abandonadas e as que estão vendo que a figura do ex-presidente da República não era aquela figura que eles imaginavam. Vou comentar aqui também mais algumas situações envolvendo Forças Armadas, comportamento de generais diante de uma CPI. Bom, vou falar dessas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça os nossos outros vídeos, é aquele protocolo importante, né? Dê seu joinha, mande seu comentário, se inscreva se puder no nosso clube de membros, participe dos nossos chats aqui e participe também da votação do IBEST, que nós estamos concorrendo na premiação como o seu canal de política preferido na internet, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, tem muita coisa aqui, mas eu vou começar aqui com um artigo que saiu hoje na Folha de São Paulo, com o título O Sujeito Oculto, da Dora Kramer. Em dado momento, ela sublinha aqui coisas que a gente vem dizendo há muito tempo aqui, né? Mas é interessante que isso vá ganhando um senso comum, inclusive dentro dos veículos de comunicação. Diz ela aqui, a certa altura do voto do ministro Gilmar Mendes no julgamento do primeiro condenado pela intentona de 8 de janeiro de 2023, o decano da corte pontuou, falta alguém. Mais adiante ela escreve, referia-se a quem dominava os fatos e que acabara de relatar numa linha do tempo dos inúmeros e repetidos atos de insuflação que culminaram na tentativa de golpe de Estado. Para os bons entendedores dali e de alhures, aquelas duras palavras bastavam. Serviram à compreensão de que o sujeito oculto no cenário traçado com precisão e contundência por Gilmar e por demais ministros sobre o significado dos ataques, chama-se Jair Bolsonaro. O que se depreende desse início de julgamento é que a hora dele vai chegar. Então, nós temos dito isso aqui muitas vezes. E no finalzinho ela diz aqui, ensinou a seus seguidores o caminho para desacreditar de antemão o processo eleitoral e, ao sobrevir a derrota, recolheu-se em silêncio silencioso ao exílio, como quem aguarda um acontecimento de cuja responsabilidade a distância o absolveria. É o plano que o Supremo está em vias de desvendar. Então, não adianta se fazer de morto porque a fila está andando. E aí a gente chega aqui para mais algumas questões, né? Os jornais aqui comentando o comportamento dos advogados, né? Os advogados, como eu disse para vocês aqui, desses réus, muitos são candidatos, muitos estão fazendo ali firulas e não estão se importando com a defesa, né? Eu já comentei com vocês que a defesa técnica dos seus clientes está muito deficiente. E isso está criando, gente, uma má vontade adicional dos ministros da Suprema Corte com o que eles estão vendo. Isso está causando uma irritação a cada um que vem desafiar a corte, a cada um que xinga ministros, a cada um que desafia o sistema democrático, a divisão de poderes, a tripartição de poderes, a legitimidade da Suprema Corte do nosso país. Isso vai mostrando o quão a intoxicação de uma parcela da sociedade foi profunda e ela precisa ser sanada e o principal criminoso, o principal motivador dessas pessoas precisa ser exemplarmente punido, sem falar nos outros tantos crimes, né? Bom, e olha o que está acontecendo. Foragidos, bolsonaristas desafiam justiça e pedem Pix em live no Instagram. Gente, os caras estão num desespero total, né? Eles estão aqui pedindo grana para cima e para baixo porque a situação para eles enfim, ficou reveladora de que, de fato, eles foram jogados por esse tipo de insanidade, a uma luta insana em glória. As figuras que estão pedindo grana são essas aqui. O de cima eu vou comentar daqui a pouquinho, e o de baixo é o famoso Eustáquio, né, Oswaldo Eustáquio. A história é essa aqui, vamos lá. Aqui está o Pix também, a Mila colocou da mãe da RN,
Quem puder contribua para pagar o advogado lá. Mas o que eu preciso de vocês agora, gente? O mais importante, prestem atenção, foi uma armação. Então vocês têm que pegar, saia da live agora, depois você volta e vai lá no @ do Santi Penha, PY. Santi Penha. Aí é o seguinte, eles estão pedindo para os bolsonaristas entrarem nas redes e tentar sensibilizar de alguma maneira o presidente do Paraguai. Pega o presidente do Paraguai, não remeta para cá esses foragidos, né? Só que não está dando, né? Os caras acabaram de fazer essa live para pedir grana e o que aconteceu foi isso aqui, ó. Devidamente embalados e entregues à Polícia Federal do Brasil. A Polícia do Paraguai entregando para a Polícia Brasileira. O Paraguai foram entregues para a Polícia Federal na Ponte da Amizade. Wellington Macedo de Souza e Maxione Pitangui de Abreu eram considerados foragidos pelas autoridades aqui no Brasil. O blogueiro também estava na lista de procurados da Interpol. Mesmo foragido... Não adiantou fazer live, não adiantou pedir pix, porque a casa caiu, né? O problema para esses caras aqui é que eles estão acordando tardiamente, né? Da traição, do abandono. Em dado momento da live, o que aconteceu foi o seguinte: foragidos também reclamaram da falta de apoio de parlamentares bolsonaristas. Foram citados o deputado Nicolas Ferreira, que insuflou, né? Eles acreditaram no Nicolas Ferreira, agora foram buscar apoio. Cadê o apoio? Mais um covarde exemplar, né? Um falastrão. Esse senhor Nicolas é muito perigoso, a gente vai tratar dele no próximo programa aqui, num outro programa. Cobraram também o senador Cleitinho Azevedo, republicanos. Segundo os foragidos, os políticos fingem não ver as mensagens ou, quando respondem, se negam a ajudá-los de alguma forma. Eles estão muito invocados, esses foragidos aí, né? Pois bem, acreditaram, né? Um deles, o que estava acima, é o que protagonizou algumas cenas lá em Belo Horizonte quando foram desarmados aqui os acampamentos. Vamos relembrar essa história aqui. Ele está aqui no meio desse bololô, debaixo da barraca branca aqui. E aí o coleguinha dele, né? Um gato nervoso, gritando miau, 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 né? É uma situação diferente, né? Não, por favor, não! Não deixe, não! Não! E ao fundo aí, quem tá... Tem um ali louquinho, né, também. Não comunismo! Não comunismo! Não ao comunismo, né? E esse choro aqui é do primeiro que estava em cima ali, né? Do senhor Esdras. Você fez, tá feio. Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. Deus é justo, né? E aí Deus mandou passar o rodo em vocês aí, né? E agora vocês estão procurando algum tipo de abrigo e não estão encontrando, né? Esse aqui é o que estava chorando aqui, ó, depois das barracas desmontadas, ele estava fazendo esse tipo de convocação aí, ó. E assim que ele for alcançado, lamento, mas ele vai ficar encalacrado, sobretudo se arrumar um desses advogados aí que estão ajudando o Bolsonaro a ficar cada vez mais encalacrado também, né? Tá com um empresário e nós estamos fazendo essa live para as pessoas, homens bravos, homens fortes, e mulheres também, que não podem ficar para trás, mulheres fortes que queiram ir para Brasília para esses dias 7, 8 e 9, esses 4 dias estarem em Brasília, porque essa ida é muito importante, é uma ida que nós iremos para buscar a libertação do nosso Brasil, não é um passeio para conhecer a cidade turístico, é para ir para Brasília para lutar contra o comunismo, né? Então, assim, eu preciso saber as pessoas que queiram ir. Meu amigo, você acreditou nessa palhaçada? O senhor acreditou no senhor Nicolas Ferreira, né, no Cleitinho, no Bolsonaro? O senhor acreditou nessas figuras todas, né? E agora a situação ficou complicada, né? Bom, a fila vai andar para eles. E voltando aqui ao assunto do nosso primeiro vídeo de hoje mais cedo, quem não viu, vou replicar aqui, repetir essa cena aqui e fazer alguns comentários em cima, né? Esse senador aqui no dia de fúria. E no dia de fúria e baixaria tradicional que o bolsonarismo colocou como uma prática política do cotidiano. Mas lições podem vir para essa gente, né? Vamos relembrar aqui. Para triagem.
Eu quero repetir para o senhor é um covarde e o senhor presta continência para comunista e o senhor hoje serve a um ladrão e o senhor traiu o seu povo. O senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos, não fez, para deixar depois... Gente, é o que eu disse para vocês. Se você um dia é chamado para ir para uma delegacia, você não sabe o que é, você sempre procura um advogado, porque você não quer sofrer nenhum tipo de coação, de violência, não quer falar alguma coisa errada, você não quer se comprometer, né? O advogado serve para isso, porque se uma pessoa é chamada junto com o seu advogado e o delegado de polícia, ele faz uma humilhação, faz um xingamento, faz uma tortura, uma coação, para que serve o advogado? Serve para testemunhar só que isso está acontecendo. É a mesma coisa numa comissão parlamentar de inquérito. Acho que até cabe a gente fazer um curso, né? Advogados nas comissões parlamentares de inquérito. Porque o advogado, ele está ali como se ele estivesse diante de um delegado de polícia. Esse cidadão aqui, ele está desenvolvendo o papel de um delegado de polícia. Se o delegado de polícia ele transgride, ele pode ser processado também. Se ele ofende a honra das pessoas, se ele xinga, ele pode ser processado. Para isso, o deputado e senador, eles não têm imunidade. Ele tem imunidades para expor as suas opiniões, palavras e votos no exercício da função parlamentar. Quando eles estão nessa condição de interrogadores, de inquisitores, né, de pessoas que estão buscando informações numa comissão parlamentar de inquérito, eles estão sujeitos aos respeitos que a Constituição e a lei determinam. Eles não podem xingar, não podem ofender, não podem fazer esse tipo de coisa. Então, o que o general deveria ter feito? Porque aí também ele se mostrou também com todo o respeito, né? Ele está sendo acusado aí de ser uma série de coisas, mas ele foi muito fraco, né? Ele não teve firmeza, não teve pulso. Ele tinha que chegar ali pro senador e falar assim: senador, o senhor estava querendo que eu tirasse as pessoas que o senhor e o seu chefe colocaram lá na frente dos quartéis durante meses, vocês ficaram plantando aquelas pessoas, o senhor fugiu de algum hospício, o senhor fugiu de algum manicômio? E o advogado tinha que garantir esse tipo de fala. Ou o próprio advogado interferir ali para falar: senador, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode fazer isso. Gritando mesmo, dando um basta ali, arrumando a casa. Se tudo virasse um barraco, que todos fossem presos, aí a gente ia ver o que ia acontecer. Se quem estava transgredindo era o senador ou o advogado com seu cliente ali. Então, muitas vezes as pessoas, até bati aqui na mesa, as pessoas não têm a noção exata, né, da dimensão do comportamento que devem ter à frente de uma instituição, né? E, como eu disse para vocês, a derrocada dessa gente vai fazer com que o Bolsonaro tenha muito mais medo deles, né? Figuras que nutrem muitas vezes esse tipo de seguidores, né, como se fossem uma seita, quando eles são desmascarados, a situação é complicada, tá, gente? Está aqui o senhor João de Deus, que foi tão cultuado, né, teve tanta gente atrás dele. Pois bem, quando as coisas complicadas da vida dele vieram à tona, a desgraça para ele aconteceu. João de Deus é condenado a 118 anos por crimes sexuais. Então, isso acontece. E quando eu comentei com vocês o artigo aqui da Dora Kramer no começo do nosso papo aqui, que já é perceptível no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que todos os ministros sabem quem foi o motivador principal, enfim, eles estão esperando só que o processo, que as coisas sejam organizadas do modo técnico, do modo constitucional, do modo jurídico, para que a condenação da figura do ex-presidente da República seja exemplar, seja histórica, seja republicana, sem nenhum tipo de espaço para que os insanos venham questionar sobre o aspecto legal, sobre o aspecto jurídico. Bom, são essas as questões, a fila está andando e esses bolsonaristas, eles são hoje a maior fonte de preocupação do Bolsonaro, né? Fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Tchau!